Bom demais, né, gente? E aí, homem de Deus? Não, pera aí, não dá só vocês dois, não. Dá só uma palhinha rápida aí pra nós. Todo mundo aqui esperando vocês assim. Fala aí um pouquinho como é que foi. Eu sei que vai ter mais gente aqui no encontro das 11, né? Vai estar todo mundo aí. Quase que traz o barco inteiro para estar aqui estacionado na porta. Fala aí pra gente, como é que foi lá? Ajuda aí. Irmãos, a gente foi no dia 7, voltou agora na quinta-feira, dia 14. E eu quero falar para vocês assim que eu tinha ido na viagem missionária do ano passado, a gente também, e a gente até comentou um pouco sobre isso, que foi uma experiência completamente diferente. Foi totalmente tudo diferente assim de tudo que a gente já viu. Foi algo transformador, que a gente viu o poder da comunhão, o poder de estar junto, de estar junto com o irmão, de olhar no olho, de sentir o coração. E Deus falou muito no meu coração, muito, muito nesses dias, e a gente fez trabalho em uma comunidade só, mas em vários projetos sociais da cidade também. Então a gente foi nas comunidades ali, nas favelas, onde nem polícia entrava. A gente foi em casa de refugiados. A gente foi em casa de refugiados, então a gente visitou esses projetos. A gente viu de perto como é a vida das pessoas que não tem nada e vêm aqui para o Brasil em busca de alguma coisa e mesmo assim não tem oportunidade, não encontram nada. E as pessoas acabam abandonadas. Lá em Manaus. Vou ressaltar. A gente foi lá para Manaus e assim, a gente passou os 2 primeiros dias na cidade fazendo esses projetos, conhecendo, falando com gente, conhecendo as crianças, fazendo trabalho com criança, teatro, corte de cabelo. A gente cantava, a gente brincava. E aí depois, nos outros 3 dias depois, a gente foi para a comunidade ribeirinha e lá a gente fez esses 3 dias assim de mover espiritual e mover assim social muito grande. Então muitas pessoas ali que eu tinha falado com alguém que a última vez que tinha ido grupo missionário para lá foi em 2018 e eles se sentem completamente abandonados. Então eles foram para lá e a gente foi para lá, a gente levou equipe médica para atender quem precisava. Então atendeu grávidas, atendeu criança, todo tipo de gente. E aí a gente levou cesta básica, levou mochila para as criançadas estudarem lá no colégio que tem lá. Então foi assim, esse contato que a gente teve com essa realidade foi totalmente diferente que a gente teve na outra viagem e foi muito impactante, muito. O Matheus, que foi nosso líder lá, ele falava muitas vezes assim, que a gente ia lá às vezes para encontrar uma pessoa, sabe? A gente viajou 2.000 quilômetros para encontrar uma pessoa na comunidade e assim, teve muitos encontros desse tipo, teve muitas pessoas que se conectaram assim muito rápido, tanto com as crianças, tanto com as mulheres, tanto com os homens da comunidade. A gente fez evangelização também de casa em casa. A gente fazia uns teatros lá na comunidade, também nesses projetos sociais que tinha, sempre passando a mensagem de Jesus de uma forma mais simplificada assim, para as crianças entenderem, falando do poder da oração, da importância. E era muito legal ver o olhinho delas assim, brilhando, porque muitas ouviram já da palavra de Deus, mas elas não entendiam, ou às vezes precisavam ser lembradas, sabe? Que elas podiam recorrer ao Senhor em meio à dificuldade. Por exemplo, a comunidade que a gente foi, que chama Comunidade Sobrado, né? Estava faltando água e energia por 5 dias. Assim, quando chegou lá, fazia 5 dias que não tinha água nem energia. E eles não estavam tristes. Tipo assim, dava para ver que eles estavam animados. E era muito o poder de Deus agindo lá, porque assim, é muito... Você para ver, né? Você para de reclamar, às vezes, do que você está passando, assim. Você fica, nossa, tem essa criança que está tipo, sem energia. Tinha que ir para casa super cedo, porque estava anoitecendo cedo, né? Tem essa criança que está sofrendo e ela está com um sorriso no rosto. E, às vezes, elas esquecem que elas podem recorrer a Deus, orar, sabe? Ler na palavra, em meio a essas dificuldades. Assim como a gente teve um encontro com muitas pessoas lá, eu, pelo menos, particularmente, tive muito encontro comigo mesma, sabe? Foi muitas respostas de orações que eu tive na viagem, então foi um momento muito especial até para mim, assim, como eu com os meus irmãos aqui da igreja que foram, sabe? Então, eu acho que também é isso, sabe? É um momento de você encontrar, mas também de você se encontrar lá. É aquela coisa que a gente sempre, quando viaja missionária, a gente recebe muito mais do que a gente entrega. Exatamente. Então, aquele contato com as crianças, aquele no olhar no olho, é algo muito simples. De você colocar a criança nas costas e sair correndo ali, é algo muito significativo para ela.
Enquanto a gente vê, nossa, nas crianças a gente não tem muito brinquedo para dar, só tem uma mochila, um caderno, mas você tá lá, colocando aquela criança nas suas costas, saindo correndo, jogando bola, aquilo ali vale mais que 1000 brinquedos para ela. Então, esse momento significativo toca muito meu coração. Você tocou num assunto que foi o nosso assunto aqui, enquanto vocês não estavam, e por isso que eu também dei uma forçada aqui no testemunho, porque às vezes a gente foca muito na necessidade, e a gente acha que esse esforço todo é na necessidade. Não é. É na relação. Porque é família. Sabe quem eles foram encontrar lá no interior do Amazonas? Família. São irmãos. Não é uma pessoa com problema, não é um carente. Não, é um irmão. Somos filhos do mesmo pai, é família, é irmão. É meu irmão. Você fala, mas é muita trabalheira, ir lá para o Amazonas, ficar tanto tempo. Tá bom, põe um irmão seu lá e vê se você não vai. O nosso problema é que a gente não está entendendo que é um irmão. A gente não está entendendo que às vezes lá na periferia da cidade é um irmão. Não é um necessitado, não é um carente, é meu irmão. Somos da mesma família. Eu não estou fazendo um favor. E às vezes a gente tem essa ideia de achar que só dá para fazer isso com recurso, com donativo, com equipe sofisticada, para ir lá, curar uma doença. Não, também. Mas sem o abraço, sem o contato, sem o olhar, é pior. Porque você vai ter um abandonado sadio. Deixa ele morrer mais rápido. Porque pelo menos ele volta para casa. Nós não estamos entendendo isso. Nós não estamos entendendo que o que está matando as pessoas é o olhar. Não é a necessidade. Por isso o texto que a gente compartilhou aqui, dias atrás, foi esse. Se você vendo o seu irmão, não é você vendo a necessidade de uma pessoa, não. Você vendo o seu irmão em necessidade. E você não tem o olhar do seu irmão, então você está mentindo quando diz que você conhece o amor de Deus. Então a maior mentira que a gente prega é se relacionar com as pessoas só a partir da necessidade. A nossa presença se dá na necessidade. Então, ou eu procuro na necessidade, ou eu procuro na necessidade. Então isso não é uma relação. Isso é um negócio. Estamos entendendo isso, irmãos? Então nós mandamos nossos filhos para encontrar os seus irmãos. E aí depois lá a gente resolve. Se é um abraço que vai resolver, se é um jogo de futebol, amém? Se é pintar uma unha, amém? É aquela coisa que você falou assim que se fosse só pela necessidade, era muito mais fácil pegar todo o dinheiro que a gente investiu para ir, comprar coisa e levar. Rapaz, mas não é só isso. Desperdiçou dinheiro. Se você vendo quem? O mendigo, a prostituta, o doente, o remédio. Então eu estou procurando o quê? O remédio. Eu estou procurando o quê? O tratamento. Eu estou procurando o quê? Resolver meu problema ou ter meu problema resolvido. Então eu estou um pouco equivocado a respeito do que é o amor de Deus. E eu não estou mentindo para as pessoas, eu estou mentindo para quem? Para mim mesmo. Porque se o meu olhar for só para a minha necessidade, e quando dá, eu ajudo o outro na sua, então quão profundas serão minhas trevas? Por isso que a palavra de Deus diz que a treva não está à sua volta. A treva está onde? No olhar. Por isso que o salmista diz, agora que meus olhos foram iluminados, eu não tenho mais relativo claro ou escuro. Porque agora, no meio da mais escura noite, é para mim o quê? Claro dia. Porque eu consigo, no meio da escuridão, ver quem? O irmão. Amém, mano? Então a pergunta é essa. Você está vendo o quê? O problema, a necessidade. Você está querendo resolver a necessidade? Ter o problema resolvido?
Então, beleza, não resolveu o problema. Mas não é isso. Não podemos. Bom te ver, rapaz. Saudade de você. Olha o irmão. Saudade, fica longe, né? Você até deu uma mudada aí no visual. Aí. Esse bigode aí te fez bem. Então, é isso, irmãos. Amém? Não é isso? Não foi? Fala aí. Quando você fala isso, eu lembro muito do que é a viagem missionária para mim, sabe? Que não é só você levar uma cesta básica para uma pessoa que precisa. Sendo assim, não precisa de uma viagem missionária, então, para a Europa, porque lá as pessoas você acha que precisa. Ainda mais para o Amazonas. Então, lá onde tem, assim, é claro que no momento de seca, mas lá onde é a maior bacia hidrográfica do mundo, está faltando água, então precisa, tem essa necessidade, só que a carência emocional é muito maior. E aí a gente vê que, por exemplo, você vai na Inglaterra, na Europa da vida, as pessoas, a viagem de você... Rapaz, vou te falar uma coisa, Pedro. Dá um maior trabalho matar uma minhoca de fome. Quanto mais um ser humano. Dá canseira matar uma minhoca de fome. Quanto mais um ser humano. Porque se ele não tiver um peixe para pescar com a minhoca, ele come a minhoca. Rica em proteína, por isso que eu ia falar para você está com problema de proteína, minhoca. Tá doido, rapaz. Parece que não virou passarinho. Achando que é o alpiste. Comida. Problema resolvido. Já nasceu pronto. Planta. Se capim alimenta boi, pode alimentar o quê? Gente. Porque quando o homem mais poderoso do mundo não entendeu o que é uma relação, ele ficou vários dias pastando como uma mula. Então, um ser humano, para morrer de fome, só se ele não comer nem capim. Faz uma salada de braquiária que passa. Amém, amados? Então o assunto nunca foi esse. Vai fazer chá de folha. Pelo menos para morrer zen. Amém? Tá louco aí. Mas não é verdade? É, rapaz. Viu, menino? Nós não estamos aqui para levar chá de folha para ninguém, não. Porque chá de folha já tem lá, tá bom? Glória a Deus, alegria, gente. Gratidão mesmo, viu? Uma honra andar com vocês. Eu me sinto extremamente honrado, tá bom? Uma honra também, igreja, abraçar esse projeto e abraçar, que é da nossa família, né? Então, de cada um aqui agradecer que comprou uma parte ali da rifa, comprou uma alfajor ali, eu quero, desse momento, também agradecer a cada um que fez parte junto, que assumiu essa responsabilidade, que foi missionário junto com a gente. Isso. Glória a Deus. Benção. Eu tenho um amigo que eu chamo ele todo final de ano. É um irmão. Ele não vem aqui porque ele precisa, ele vem aqui porque ele é convocado. Então, todo final de ano eu tenho um trato com o Zé Carlos. Ele vinha aqui pelo menos uns 2 finais de semana para expor o material dele lá na porta. Por quê? Ele tem várias coisas lá que podem te abençoar, mas eu peço para ele, porque conhecendo o nosso povo, para facilitar a vida do povo aqui. Amém? Porque aqui todo mundo tem uma agenda meio pesada. É muita viagem, muito trem, coisa, compromisso meio fora de hora, entendeu? Acabou que às vezes vai até de madrugada. Então, é o seguinte, eu falo, vamos levar um negócio lá para deixar todo mundo sem desculpa. Então você tem aqui um devocionário para você fazer anotações, que podem funcionar como agenda. Ele também tem lá uma agenda com reflexões diárias. Então não tem desculpa. Você quer arrumar uma agenda? Então você já arruma uma agenda com reflexões diárias. Aí não tem desculpa. Ou então você tem aqui, isso aqui é uma agenda com reflexões diárias.
Então, você tem o dia 17 de junho, você tem um espaço para anotação e tem uma reflexão para o dia. Beleza? Eu que peço ele para vir aqui. Nós não estamos ganhando nada com isso, a não ser oferecer para você ferramentas que podem ajudar. Não é, inclusive, você vê como é que aqui é um trabalho aqui assim, um esforço. Não é nem da editora que ele trabalha, é de uma outra editora. Eu pedi para ele ir atrás, ele pegou o material com outra editora, está repassando isso no valor que ele está pegando lá, é um esforço, é um trabalho. E nós estamos trazendo aqui uma coleção de devocionais diárias a partir de autores que são assim referência na história, na vida da igreja. Eu recomendo. Então, um ótimo presente para você dar de Natal, um ótimo presente para você dar de fim de ano. Então, aproveita agora de hoje, dia 17. Até combina lá com ele, pega cartão, ele dá prazo, parcela, dá um jeito. Mas aqui um ótimo presente. Nossa casa ontem distribuiu vários desses aqui de presente, porque é um devocionário com conteúdo consistente, material assim, não é uma coisa assim, água com açúcar, é material consistente, autores assim que transformaram a nossa vida e são referência na história e na vida da igreja. Tem vários lá, é uma coleção inteira, como tem vários outros devocionários, principalmente. Depois tem Bíblia, tem livro, tem muito material lá, mas eu queria colocar atenção nas agendas, nos devocionários, porque é um material de rotina que vai ajudar você na sua rotina. Você tem que anotar, tem que fazer, então está lá. Por exemplo, esse aqui do Jonathan Edwards, fantástico. Eu tenho ele em casa como meu material lá diário de reflexão, tá bom? Então fica lá e eu pedi para ele trazer isso aí e está com a gente, tá ok? Amém, graças a Deus. Nós estamos recebendo aqui hoje, você viu esse povo tudo elegante. Eu fico imaginando que hora que essas mulheres acordaram. Não, para estar nesse nível de acabamento aqui. Você está nesse nível de acabamento aqui hoje, 9 horas da manhã, eu penso que o barulho de secador lá comeu a partir das 5. Cheirinho de chapinha, então, que o povo não sabe. Só um cara que conviveu com 5 mulheres diariamente sabe que chapinha tem cheiro e maquiagem tem som. Pega 4 mulheres dentro de um carro atrasado para uma festa, terminando a maquiagem dentro do carro, você vai ver o barulho, nem o rádio ligado alto, vence, barulho de maquiagem abrindo e fechando, aqueles potinhos, zíper. Entendeu? Então eu fico imaginando como é que foi hoje a sinfonia lá, alegria, gratidão, viu? Esse empenho em favor. Queria chamar aquela lá, com todo mundo que está aqui, que participou. Vem todo mundo que participou aí do processo. O pessoal do grupo aí, vem aí a mulherada toda. Explica aí o que é o grupo aí. Bem, é para levantar, meninas, todas. Pode vir, todo mundo. Pelo amor de Deus, com um grau de acabamento desse, algumas tinham que ter vindo de crachá, porque está quase irreconhecível. Estou exagerando. Marido acordou de manhã, olhou e falou assim, gente. Então, todo mundo tem que ver, participar, não é não, Lala? É lógico. E afinal de contas, conta um pouco da história, como é que nós chegamos até aqui. Bem, era 2020, março de 2020, e nós tínhamos nos proposto a reunir com mulheres para estudar a palavra de Deus, compartilhar tudo que a palavra pode gerar de vida e de transformação no nosso dia a dia. E a pandemia chegou. E nós, antes que o Zoom fosse até conhecido de todos, a gente estava com o Zoom ligado de segunda a sábado, com todas essas mulheres ouvindo e lendo Bíblia, desde 2020. A gente subia em morro, subia em carro para ver se o sinal pegava, mas a gente estava lá firme e umas foram chegando e outras partindo e levando para outros lugares. Hoje nós estamos em 4 países,
em 7 localidades, online, presencial e gravado, e somos mais de 150 mulheres. Nos reunimos toda terça e quinta. E grandes coisas o Senhor tem feito. E a gente se alegra, né, pastor? Porque essa comunidade aqui gerou no coração, Deus gerou nessa comunidade o desejo de sermos luz, de irmos e não retroceder. E todas essas mulheres aqui, irmãos, às 5 horas da manhã, na terça e na quinta, acordam, arrumam as suas casas, colocam a mesa e recebem umas às outras voluntariamente para repartir do amor, do conhecimento, das instruções que o Senhor tem derramado abundantemente. Vem, pastor, vem cá. Abundantemente sobre as nossas vidas. Nós somos inspirados, irmãs, por pessoas como o pastor Paulo Júnior, pastora Alana, o Cláudio, Mateus, jovem. Nós somos inspirados pelo meu marido, Enzio, que tem me dado todo o suporte para dormir às 2h30 e acordar às 5h40. Irmãos, é um privilégio conhecer a palavra e ser um testemunho vivo dessa palavra. E praticar e passar por dentro dela. Quero dizer para vocês que não é fácil. Mas a alegria é muito grande. A gente poder ver a dona Sirlene, cadê ela? Aos 72 anos. Linda. Numa caminhada aí de 50 anos, né? Posso falar? 50 anos na irradiação espírita. E na irradiação. Ela começou por lá. E ter um encontro com 72 anos. Isso é essa coisa linda, viu, pastor? Que tem assim, eu falo que esse ano o meu presente é a dona Sirlene. É mesmo, para todas nós. Olha, eu vou falar uma coisa, eu tenho algumas aqui. Tem umas mulheres aqui que eu conheço a idade delas. Vou falar um negócio. Se você anda preocupado com envelhecimento precoce, é porque você está frequentando o grupo errado. Vem pra cá porque o coração alegre aformoseia o rosto. Às vezes está faltando alegria. Amém? Eu vi o Enzo ali na porta, a hora que eu cheguei eu vi o Enzo assim, todo de camisa de linho, clara. Aí eu falei, agora eu estou entendendo a descompostura que eu tomei lá em casa antes de sair, porque eu estava vindo assim, sabia que ia ter o batismo, mas vinha assim light. Estava com uma camiseta escura, azul marinho, um blazer mesmo marinho, eu estava até combinandinho, estava arrumado. Aí a Alana me viu e falou assim, você vai desse jeito aí? Ué, normal, blazer, ter batismo. Ela falou, não, tá escuro demais. Ela podia ter facilitado minha vida, falar que o combinado aqui era todo mundo vir. Eu falei antes de ontem. Mas o combinado da cor, não. Ela falou do batismo, aí eu... Vai lá, põe uma roupa. Aí agora eu tô de acordo, tô na cartela, como é que chama? Na paleta. Eu não sabia que tinha uma paleta combinada. Agora você vai me dar direito de resposta? Claro. Meninas, mas a gente não tem esses problemas lá em casa, né? A gente fala, eles escutam sempre, Agora eu tô na paleta. Mas tá bem, né? Que você tem mulher que te põe na paleta, né? Amém. Então nós temos aqui 3 que vão passar pelo batismo. A Sirlene, a Carolina e a Lauda. Maravilha. Benção, ajuda aqui, a água tá ali atrás. Enzo, vem cá, vamos ajudar aqui, irmão. Tá bom. A Sirlene, você, a Carolina, você e a Lauda. Carol e Lauda. Tá bom. Pronto. Não, a Lauda é por último, Carol. Não, o contrário. Você é a... Pronto. Agora tá tudo certo. Maravilha. Graças a Deus. Benção. Derrama água aí para nós.
Pronto. Sirlene. Amém. Graças a Deus. Não, mas não tem jeito não. Sirlene, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é bálsamo. É bálsamo, é óleo. E o óleo, Sirlene, ele cumpre 3 funções. Ele cura, ele descansa e ele confere autoridade. O óleo era usado para curar as enfermidades. O óleo era usado para trazer uma sensação de refrigério, de conforto, como um bálsamo. Mas também o óleo era usado para ungir os reis. Então Deus te deu essa autoridade de curar onde há uma ferida, de consolar onde há uma dor, mas também de trazer autoridade onde há uma crise. Amém? A sua palavra confere autoridade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Carol, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é movimento, Carol. Deus te deu uma inquietação. E às vezes você não sabe por que da sua inquietação, até consigo mesmo. Mas cada vez mais Deus vai trazer para a sua vida condições de dar direção para as suas irmãs, para as pessoas que estão à sua volta. É uma inquietude, é uma inconformidade. E às vezes a obrigação de ser conforme está significando peso, cansaço e opressão na sua vida. Então Deus quer te libertar de toda conformidade. Você não foi criado e estabelecida por Deus para ser conforme as pessoas esperam ou gostariam que você fosse. E Deus, nesse batismo hoje, está liberando a sua vida. Com ousadia, com coisas que o seu coração, às vezes, você não tem que entender. Você apenas obedeça aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque às vezes no início, nem para você, inicialmente, elas farão sentido. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Aí, chega aí, meu irmão. Lauda, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse óleo de batismo cai sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Lauda, o seu nome é força. É força. Companheiro, se firma. Porque não há limite porque essa mulher acredita que pode ser feito. E isso vai trazer muito desconforto para sua casa. Porque quando você achar que já deu, ela arruma mais um trem e vai acreditar que é possível ir um pouco mais adiante. Força. A força de quem quer e vai dar a luz. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Amém. E aí, fala que vai passar o filme. A gente vai passar um filminho aí para vocês da nossa trajetória nesses últimos 4 anos na caminhada. E a Rebeca vai fazer um louvor. Vai, Rebequinha. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me
seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Graças a Deus. Aleluia. Bênção, viu? Renova a gente. Ô, Cláudio, vem cá, vamos encerrar nossa conversa aqui hoje. Amém? Graças a Deus. Senta ali. Literalmente só encerrar mesmo. Exatamente. Por falar em encerrar nossa conversa, muita gente tem perguntado como é que vão ser os finais de semana lá, né, de dia 24 e dia 31. Então, acho que podia baixar isso aqui um pouquinho para nós aqui, ó. Fazendo favor. Pronto, para pôr aqui, ó, do lado aqui, ó. Aqui, pronto, fica bonito aí. Pronto. É que no dia 24, que é véspera de Natal, a gente vai funcionar assim, nossos horários normais aqui, às 9 e às 11. Só no dia 31, que às vezes o pessoal assim, tem deslocamentos mais longos, a gente vai ter uma reunião só das 11 horas. Então, nós vamos ter um culto aqui de encontro, de oração, de intercessão aí pelo ano, entendeu? Então, aí no dia 31, a gente vai ter só a reunião das 11 horas. E domingo que vem, normal, às 9 horas e também às 11. Tá bom? Bom demais, né? Esse encontro aqui, a gente poder ver a família funcionando como um todo, né? E é isso que é a igreja. Cada vez mais a gente tem compartilhado sobre isso, né? Sobre... Inclusive com lavação de roupa suja aqui no final, né? Não estava tão sujo, não. Tá só com a marquinha de maquiagem. Aquelas que se passam a toalhinha umedecida, sai, né, bem? Não desligar lavação. É só aqueles abraços assim com maquiagem, sabe aquele negócio? Então, e aí, eu creio que cada vez mais é essencial, cada vez mais,
se nós não tivermos uma compreensão de igreja quanto família de Deus, a gente pode estar se afastando daquilo que é a essência de tudo que Deus quis revelar. A divindade, ela é presente na vida do ser humano. Ninguém precisa do Espírito Santo para se relacionar com a divindade. O culto é natural e próprio da natureza humana. Onde houver um ser humano, haverá culto. Onde tiver um ser humano sozinho, solitário, qualquer que seja a cultura dele, qualquer que seja a formação dele, estará garantido o culto. E como culto, presta atenção, como culto básico, não tem certo nem errado. Tem sincero e falso. Se o culto, na forma do culto, for a sua busca sincera, não tem um certo ou errado. O culto é a garantia de que a pessoa está buscando respostas no mundo espiritual. E cada um vai prestar contas da sua consciência de acordo com o seu culto. Por isso que ninguém é juiz de ninguém. Então, Jesus não veio para falar qual culto está certo. Jesus veio para revelar que não era o culto, era a família. Por isso que Jesus foi encontrar uma mulher samaritana para dizer para ela, ó, vocês acham que é assim, os judeus acham que é assim, mas está vindo o tempo em que Deus não está procurando quem está fazendo o culto certo ou errado. Deus está procurando aqueles que o conhecem de verdade, como pai, porque aí conhece o outro como irmão. Se a gente não vê o outro como irmão, então a gente ainda está com essa dificuldade. Por isso que igreja é a família de Deus. Igreja não é a devoção. Igreja não é o culto certo. Igreja é o Espírito Santo formando a família de Deus. Então o Espírito não testifica que seu culto está certo. O Espírito Santo vem para testificar que nós somos filhos de Deus. E que não é o nosso serviço. Amém? Então, muito bom estar aqui nesse ambiente de família, poder tratar isso como uma conversa de família. E leva isso lá para a sua reflexão. Fala, pera lá, aqui em casa ainda existe uma separação entre o que é culto e o que é vida. Normal? Então nós precisamos quebrar essa barreira. Se você ainda consegue separar na sua vida o que é culto daquilo que você chama de vida normal, essa barreira precisa ser desfeita. Esse muro de separação precisa ser o quê? Destruído. É essa fortaleza que faz a sua cabeça ficar dividida, e uma pessoa com a mente dividida não prospera. Tudo na nossa vida é espiritual. Tudo. E você vai tratar como um filho e uma filha de Deus, com autoridade para revelar o reino de Deus nesse lugar. Amém, meu irmão? Então, bênção. O que você traz no coração nessa manhã assim, para a gente encerrar esse tempo de comunhão aqui à mesa? O que eu trago no coração? É tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, para te falar a verdade. Amém. Porque quando a Isabela começa com o testemunho dela, dizendo a respeito do que foi o Amazonas, e o encontro dela com ela mesma, quando eu vejo o batismo que aconteceu aqui, quando eu vejo os testemunhos, os nomes que Deus traz ao seu coração e você compartilha, eu vejo a maneira como as mulheres entenderam o que estava acontecendo, talvez até acima de nós mesmos, o que esses nomes estavam representando. Quando eu vejo você chamando a atenção para essa questão da família, passa tanta coisa pela cabeça, né, que exige de nós um certo cuidado. Eu estava buscando um texto aqui dentro do que você estava trazendo, que eu acho legal compartilhar isso com vocês.
muita gente tem dificuldade de entender o que é a nova aliança. Muita gente tem dificuldade de entender o que é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança no sangue de Jesus é a aliança de uma família. É a aliança de quem sai do estágio de quem participa do trabalho como servo e entra dentro do estágio de se perceber como filho. A parábola dos 2 filhos, que a gente costuma chamar de parábola do filho pródigo, ela termina com o filho mais velho dizendo assim: há tantos anos eu venho trabalhando aqui como um servo, e o Senhor não me reconhece, o Senhor, meu pai, não me reconhece. E aí ele termina dizendo: meu filho, você não percebeu esse teu irmão? Você não percebeu que eu não sou o seu Senhor? Você não percebeu que quando, isso é muito rico, quando o filho mais novo chama o pai e diz assim: me dá a parte que me cabe da minha herança, há uma quase passa batido da maioria. O pai divide a herança com os 2. A gente acha que o filho mais novo recebeu parte da herança. O pai divide a herança com os 2. Ele antecipou a herança do filho mais velho. E ele não percebeu. Ele não captou o que estava acontecendo. Ele continuou vivendo a vida como um servo dentro de casa. As pessoas ainda estão vivendo, fazendo certo pelo que falta. E não o bom pelo que já tem. Tem coisa mais triste do que correr atrás do que já se tem? Você dessignifica o certo e torna ele na coisa pior da sua vida quando ele deixa de ser o bom como revelação do que você já tem. E passa a ser o certo em favor do que você ainda não tem. Então, quando você pega o seu certo e transforma ele no meio de alcançar o que você não tem, isso é comércio. Sabe quem está orientando você? O próprio diabo, porque ele é que criou o comércio. Você dessignificou a virtude, porque você pega tudo que Deus te deu como dom para revelar a virtude e usa isso como comércio para obter a posse do que você não tem. Você está usando a sua virtude para comprar e vender. E a vida não é comprar e vender. Meu Deus, isso é terrível. Essa é a pior de todas as maldições. É você dessignificar o dom. E o dom, para a desgraça de todos, é irrevogável. Você está achando que você vai perder o dom de ter sucesso naquilo que você faz? Não. Porque você vai combinar sucesso com fracasso. Você vai ter sucesso no que você faz e o fracasso do seu propósito. Você vai alcançar todo o sucesso que você pretendeu fracassando no seu propósito. Porque o propósito não era você ter sucesso. O propósito era você conhecer a plenitude do que Deus já tinha te dado. E não a necessidade de alcançar o que está te faltando. E o que é que ele tinha dado, senão a adoção de filhos? A adoção, a família. É interessante, os 2 filhos na parábola têm dúvidas a respeito deles mesmos, mas o pai em momento alguma duvida de que eles são filhos. Num certo sentido, se o filho mais velho tivesse entendido isso, a hora que o mais novo chegou, ele falou: rapaz, estava doido para te encontrar, eu tenho coisa demais para te agradecer. Não fosse você ter sido precipitado em pedir herança, eu nunca teria recebido a minha parte, eu estava esperando até hoje, mas você antecipou. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Amém? Amém. Explicar. Presta atenção bem devagarzinho. Toda vez que uma pessoa muito problemática chega na sua vida, ela é o sinal da antecipação da sua herança. Porque ela nunca vai trazer para você um problema maior do que a virtude que você já carrega para resolver o problema dela. Então, uma pessoa problemática na sua vida não é para lembrar para você o tamanho do problema que você tem para resolver. É só para você colocar em prática a virtude que ele já te deu, que se não fosse o problema, você nem saberia que tinha. Amém. Aleluia, irmão. Então não mendigue. Não se coloque diante do problema como quem está mendigando a ajuda para resolver o problema.
mas tenha a atitude de entender que você carrega a virtude para ensinar o processo. Gratidão, sempre, responsabilidade. E a gente lamenta. A gente lamenta a oportunidade de usar o crédito. Então é muito murrinha. Então nós estamos vivendo um tempo de gente pão duro. Eu entendo o que é o pão duro. Por que o cara chamar de pão duro? Filosoficamente. Filosoficamente. Você vai ter uma aula de libertação. Por que o cara chamar de pão duro? Porque é o pão guardado para o dia seguinte e não cumpriu o seu propósito no dia devido. Então ele é um pão duro. Porque ele é uma virtude guardada como quem tem medo, e não uma virtude compartilhada como quem tem fé. Pelo amor de Deus, amado. Aproveita o Natal e vira uma rabanada. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar todo o pão duro que eu tenho na minha vida, vou cortar em fatia, moer na gema, no leite, passar no açúcar bom, fritar e dar para os meninos para fazer história. Vou transformar todo o pão duro da minha vida em memória afetiva. Lembro das rabanadas na casa da minha avó. Glória a Deus, meu mano. Você não sabia que vinha para um culto de libertação aqui hoje. Nunca imaginou que ia ser no fio da rabanada, né? A rabanada, pelo amor de Deus, irmão. O que está acontecendo com a gente, Cláudio? Você veja que nos dois filhos, os dois têm problema com o tipo de alimento que eles estavam comendo, né? O filho mais velho querendo algo que já tinha, mas o senhor nunca me deu um cabrito para eu dividir com os meus irmãos, mas era tudo seu. E o outro tentando se alimentar do que não poderia trazer alimento, né? Um comendo comida de porco e o outro querendo comer cabrito, ou seja, nenhuma das duas coisas faz parte do universo da fé, que é ovelha, que é cordeiro, que é outro departamento. Você sabe por quê? Vou explicar para você. Filosoficamente, espiritualmente. Por que no fundo, o filho mais novo e o filho mais velho estão pensando a mesma coisa, com a fantasia diferente? É porque porco e cabrito come qualquer coisa quando está no desespero. Então, cuidado, porque você tentando resolver seu problema e vivendo de acordo com o que te falta, você vai virar o porco ou cabrito. Você vai acabar comendo qualquer coisa. Só para ter seu problema o quê? Resolvido. Como se Deus não tivesse sido. E ovelha não come qualquer coisa. Amém, irmão? Amém. Aleluia. É isso. É o trem gourmetizado mesmo. Amém? A mesa do papai é gourmetizada, não é qualquer coisa. Mas você vê o tanto que isso é grave na nossa vida, que para encontrar conosco, Deus teve que ir lá encontrar a gente onde a gente se encontra. Aonde? Num coxo. Você sabe por que muitas famílias estão enfrentando problemas graves? Porque algumas das mesas mais sofisticadas desse país são só um coxo enfeitado, porque o que ele come ali é ração. Então não se iluda com a sofisticação do coxo se o que está lá dentro é ração. É só para resolver o problema da fome. E aí todo o trabalho do Salmo 23 é levar o cara do coxo para onde? Para a mesa. Mas para você pegar uma ovelha e levar ela para a mesa, ela tem que passar pelo vale da sombra dos seus medos. Porque enquanto seus medos não forem vencidos de que vai te faltar coxo, você nunca vai entender a cultura da mesa e nunca vai ter a mesa como um valor na sua vida. Meu Deus! A mesa não é para comer, mas
A mesa não é para ter a necessidade satisfeita, a mesa é para poder ver o irmão. A mesa nunca foi para comer, comer é coxo. Se fosse para resolver nosso problema de fome, Jesus tinha terminado o ministério dele no coxo. Ele chegava lá, nascia no coxo e falava, gente, é isso, fui, acabou. Ué. Você quer compartilhar alguma coisa? Estou me segurando ali, mas é um detalhe que o Cláudio disse ali que está no meu coração, né? Esse texto vai trazer 3 histórias que antecedem isso, né? A história de uma ovelha que some e o bom pastor deixa as 99 e ele vai atrás da ovelha e depois faz uma festa. Depois a dracma perdida, que é a mulher que vai atrás da dracma e depois faz uma festa. Mas o que sempre choca é que quando chega na história do filho e do pai, o pai não vai atrás do filho. E é exatamente dentro da perspectiva daquilo que o Cláudio pontuou, que o pai não arreda o pé da convicção de quem ele é. E é daquilo que você sempre nos chama a atenção, né? Quando o pai reparte a herança, ele está dizendo para o filho mais velho o seguinte: se for alguém atrás do seu irmão, não pode ser mais eu, é você. Então, a parte do ensino, e é tão forte esse texto, porque o pai não arreda o pé. E às vezes, nós como pais, nós temos arredado e tentado salvar, e não é mais o nosso lugar. E isso para uma mãe, eu vou falar um negócio para vocês. Isso para uma mãe é a morte. É a morte, porque a mãe quer que quem vai atrás do filho? O pai. E o pai, querendo que os filhos fiquem maduros, faz o quê? Não vou, ele tem irmão. A morte. E nós estamos precisando viver a morte das mães. Que está querendo resolver o problema dos filhos, mas não quer ver um pai formado em casa. Porque quer ter o problema o quê? Resolvido. E aí não forma pessoas responsáveis umas pelas outras, porque quer formar um ambiente o quê? Protegido para todo mundo. Vou te falar, é de lascar. É de rebentar a tampa da caixa. Porque é luta 24 horas. De um conceito que desfez a nossa noção de quê? Família. E quando você dessignifica a família, você dessignifica o trabalho. Todo mundo que tem problema em conceituar a família tem problema em conceituar trabalho. Porque ou o trabalho é a punição do erro, ou é o prêmio do acerto. E aí o filho mais novo quer voltar para o serviço, ele fala, arrependi, estou aqui, me trata como um dos seus empregados. O que ele está falando? Eu vou trabalhar para pagar os meus erros. Então tem metade do povo está achando que trabalho é para punir, por isso que ele quer trabalhar até um ponto que ele vai ser premiado. Um dia eu vou ficar livre dessa desgraça, vou aposentar. Quem disse isso? Quem disse que trabalho é uma coisa da qual eu tenho que ficar livre e eu estou cansado de trabalhar? Porque ele é a punição do meu erro. Ou ele é a manutenção dos meus direitos e garantias. Então o mais velho pensava, o trabalho premia meu acerto. E o mais novo pensava, o trabalho pune o meu erro. O que eles não tinham na mente, amados? Que trabalho é uma linguagem de afeto em favor da família. Aposenta. Aposenta tomar um chá às 8 horas da manhã. Aposenta de comer pelo menos um biscoito com a sua família meio-dia. Se não for a demência que vai esperar você. Aposenta de comprar pelo menos uma bolacha para repartir com seus netos. E você vê se não é a demência que está esperando você na velhice. Aposenta de ser gente.
de amar a família. Vai ter as férias que você está tanto procurando. Se você não vai ficar louco da cabeça. Brasil campeão mundial. Esse país maravilhoso, onde até o capim serve para fazer salada. Esse país é o campeão mundial de demência. Nossa população está ficando demente. Porque nós estamos criando filhos ansiosos. Nós somos o campeão mundial de ansiedade. E por isso somos o campeão mundial em números absolutos de demência mental. Está me entendendo isso ou não, amado? Você entende a razão da angústia que ninguém aqui está com raiva, mas que não dá para conversar sobre isso? Amém, amados? E que a gente tem que ser recorrente nesses assuntos, porque isso está entrando nas casas. Entrando. E o que está dessignificado nas casas hoje? Família e trabalho. Que era a questão lá. Você veja que quando você fala de demência, quando você fala de ansiedade, as duas coisas passam pelo trabalho. Isso. As duas coisas passam por uma leitura errada a respeito do que é o trabalho. Não trabalhe preocupado com o seu futuro. Não trabalhe nem pela comida e nem pela roupa. Meu Deus do céu. Amado, isso não é o Paulo Júnior, não é Cláudia, não. Isso é uma coisa para você. Jesus. Você vai sentar no pé de Jesus e vai falar assim: olha, não trabalhe nem pela comida, nem pela roupa. Agora fala para mim. Fala para mim onde é que o nosso trabalho está colocado. Isso não é para garantir a saúde, a comida, a moradia e o vestimento. Não, amados. Trabalho é um valor de família. Trabalho para as pessoas entenderem o valor que nós temos na vida uns dos outros. A mesa bem posta não é para todo mundo perceber que você tem uma louça bacana. A mesa bem posta é para as pessoas entenderem que elas têm valor na sua vida. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição na hora de você abençoar um amigo, você economizar naquilo que você vai comprar. Não tem condição. Seus filhos estão vendo isso. Seus filhos não podem ver diferença na mesa do café que você monta para sua casa começar o dia, daquele jantar bacana que você gasta uma fortuna para fechar um bom negócio. Papo reto. Aquela louça bacana, se Deus quiser, quebra a asa daquela xícara chinesa com um filho seu. Depois você cola. E não usa uma cola muito boa e visível, não. Usa uma cola meio vagabunda para todo mundo ver que colou. E aí o dia que aquela pessoa bacana for lá jantar, você põe a xícara que o seu filho quebrou. Você tem uma história para contar. Para as pessoas saberem na sua vida o que é que tem valor e o que é que tem preço. 3 horas recuperando uma bandeja. Vamos lá. Eu não sei se você já tocou nessa manhã onde o Espírito Santo quer me levar e quer te levar. É muito profundo o que vocês estão repartindo aqui. E eu estava ali com o Mateus, falei: Mateus, sabe aquele versículo que Deus, quando chegou para Caim e Abel,
Irmãos, Deus está restaurando a nossa gênese nessa manhã. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Vão ser libertados. Sempre será essa questão. Sempre será. E nós, como homens espirituais e mulheres espirituais, nós precisamos entender. A gente continua sendo transformados. O nosso entendimento precisa ser transformado para que a gente possa experimentar a perfeita e a agradável vontade de Deus. Só tem uma vontade. Deus só tem uma vontade. Ela é perfeita, ela é agradável. E Deus diz assim: onde está o seu irmão? Era sobre culto que Deus estava conversando com aqueles 2 irmãos. E um matou o outro. E nós continuamos fazendo isso. O Senhor só tem um propósito: de nos fazer enxergar novamente o outro. O outro. É o outro. É sobre isso que Deus está falando essa manhã. É sobre isso. Eu cheguei em Brasília, na nossa casa lá. A gente sempre... A nossa casa, as nossas coisas é nossas de verdade. E eu ganhei um presente muito especial que uma irmã pintou à mão. À mão. Única. E cheguei lá em casa, em Brasília, encontrei aquela peça num lugar quebrada. Quem quebrou teve o cuidado, a gentileza de deixar aquilo de uma forma que a gente pudesse encontrar. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim: obrigado, Jesus. Porque eu já estava idolatrando essa peça aqui. Ela já foi batizada, santificada para o propósito. Ela já tem a marca de Cristo. Mas eu confesso que aquilo... Gente, tanta vasilha aqui para servir salada, servir um trem, tinha que ser essa. E fiquei, não falei nada com o Paulo Júnior. Chego na varanda, o Paulo Júnior lá, depois de uma tarefa, sentado, feliz da vida. Uma cola e o quebra-cabeça das peças. Eu olhei para aquilo e falei assim: que presente de Deus, que aula de espiritualidade que eu estou recebendo aqui. Aí, ficou linda, perfeita, porque não sobrou. Quem coletou aquela quebra não esqueceu de olhar nada, pegou o mínimo do pedaço. Quando eu peguei, o Júnior falou: bem, aqui só a peça. Eu fiz assim, não tinha nem um buraquinho, tudo certinho. Falei: agora eu vou te pendurar ela na parede, ninguém vai pegar ela. Irmãos, o Espírito Santo falou assim: não é para isso que eu faço as coisas. Eu continuo desejando servir. E eu continuo crendo que você vai ser uma mulher que vai servir. À noite tinha um jantar lá em casa. Eu falei: pastor, o senhor garante essa cola? Dá para fazer a salada nela de novo? Eu não vou pagar um mico de pôr uma salada aí e o trem vazar. E aí a gente tem descoberto que lá no Japão tem uma arte de restaurar louças valorosas. Nós vamos comprar essa cola porque ela vai ficar bonita. É uma cola feita à base de ouro. E essa louça quebrada que o Paulo Júnior falou, que às vezes a gente tem que ter ela para pôr na mesa de momentos especiais, ela ganha lugar na cultura japonesa. E quanto mais louças valiosas restauradas à mesa, é sinal que aquele homem, aquela mulher é sábia. Eu quero ser essa mulher. Restauradora, reparadora, mas sempre com vontade de servir. Amém, irmãos? Eu não sei se tem mais coisa para entregar, se a gente pode orar. Mas eu entrei nesse salão aqui hoje querendo falar de oferta. Querendo falar de dízimo. Tem tudo a ver com essa palavra, não tem? Família. Irmãos, é muito comum para a gente transitar no ambiente da graça e nominar coisas com nome impróprios.
É muito comum a gente ouvir aqui a nossa família sendo apresentada no Sal da Terra como: nossa, achei a igreja certa. Lá ninguém pede dízimo, lá ninguém pede oferta, ninguém fala de dinheiro, ninguém fala dessas coisas. Achei a igreja certa. Irmãos, a gente fala dessas coisas aqui. E eu queria falar com vocês nessa manhã. Todo final de ano, nossas famílias, nossas casas têm responsabilidades extras ou não? Tem ou não? Você paga 13º para os seus funcionários? A gente também paga aqui na Total. A gente tem compromissos aqui já estabelecidos. E a gente está no vermelho. É impossível a gente pensar nisso, com o nível de espiritualidade que a gente é desafiado a ter aqui nessa casa. Então, o seu dízimo, se é assim que você vê, ou se é a sua oferta, se é assim que você vê, eu gostaria de orar nessa manhã por nós. Porque também trazer oferta ou dízimo contaminado, a palavra de Deus não gosta. Tem que ser trazido com alegria e pode ser não tem que ter número. A oferta mais apreciada pelo Senhor Jesus fez barulho quando caiu, porque era uma moeda só. Não era 1000 moedas, era uma. Mas ela veio profeticamente carregada com aquilo que a palavra de Deus diz que deve ser, com alegria e com consciência. Então eu queria orar por você. Se você nos visita hoje de manhã, você também pode orar. Quem sabe o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra, sabendo que você é capaz de abençoar essa família, inclusive. Quantas vezes a gente vai na casa de um parente ou de um irmão, você chega lá, percebe necessidades, e Deus fala com você e você fala: eu sou a solução. Fica tranquilo. Somos povo, somos família. Estava na minha mão. Mas não traga nada. E nem nós vamos pôr ali nosso número, nosso código. Não coloque nada nesse código aí, se não for fruto da sua oração, da sua consciência, de que tudo isso que é colocado aqui só tem um propósito: para a gente continuar achando os nossos irmãos. Porque a gente não quer responder para Deus: não sei onde está. Porque a gente sabe onde está. Aqui nessa comunidade não dá, Cláudio, para a gente responder não sei onde está? Não dá. E eu não sei se vocês perceberam, o pastor Paulo Júnior tem obstinadamente falado sobre velhice nessa igreja. Obstinadamente. Tem 6 anos que meu marido estuda, pesquisa, faz projeto. Ainda tem, quase tudo está no papel ainda. Mas um dia nós vamos ver. Então essa igreja já achou os irmãos favelados do lixão, essa igreja já achou os canteiros de obra, que tem um alto índice de suicídio. Eu não sei se você sabe, um dos altos índices de suicídios está nos canteiros de obra. Os homens se movimentam, vêm de lugares difíceis, vão trabalhar, se drogam, se viciam. É ou não é? Fica de pé. Esse menino trabalha semanalmente contra o suicídio nos canteiros de obra. Contra. E esses homens se desesperam porque estão longe das famílias, se drogam, viciam e pulam. Direto eu tenho esse dissabor de ver aqueles prédios maravilhosos que estão sendo construídos em volta de mim, alguém pula. Essa igreja sabe que tem que achar esse irmão. Então não dá mais para falar sobre isso. E essa igreja tem falado muito sobre achar uma forma de acolher os nossos velhos e os nossos idosos. Amém? Senhor, nessa manhã eu quero te louvar por tamanha oportunidade que o Senhor está me dando como sua filha, de ser ministrado mais íntimo do meu espírito a respeito do grande privilégio de ir e achar os meus irmãos. Essa é a minha tarefa, Senhor. Sempre será. Nunca mudou. E até o fim. Deus, eu quero ser a tua filha que vai dizer: Senhor, está aqui todos aqueles que o Senhor me confiou.
Deus, eu quero te pedir que haja total liberalidade. Esse é o espírito que eu te peço sobre essa congregação. Que a gente não se deslize na liberalidade, Senhor, na liberalidade. Que todos os dons, os talentos e todo o recurso que o Senhor coloca na nossa comunidade é para servir a tua causa. Só há um propósito, Senhor. Só há um propósito. De conhecer a verdade e ela nos libertar. Dia após dia. Em nome de Jesus. Irmãos, tudo que a gente compartilha aqui não é para trazer peso, é para tirar o peso. E eu vou estender um pouquinho hoje o nosso horário aqui, porque a gente teve testemunho aqui de jovens que foram lá, falaram para você o que é isso, mulheres que estão... E a gente está falando sobre isso aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. O Brasil teve um aumento de 43% em uma década do número de suicídios. Entre os adolescentes, o aumento foi de 81%. Nos casos em menores de 14 anos, houve um aumento de 113%. Nós dobramos a taxa de suicídio entre jovens até 14 anos. O que está acontecendo, amados? Piorou a condição de vida? Não, amados. Não há significado de família e trabalho. Quando aquela bacia quebrou, eu chamo de bacia, mas aqui você não tem noção o que é aquela bandeja, não, feita à mão, desse tamanho, gigante, louça lá. Ela quebrou na mão de um cara que estava fazendo das tripas coração para receber os amigos. Ele queria fazer o melhor. Ele foi lá na melhor louça da lana para preparar um prato de salada para um pessoal que não ia ter isso em condições normais. Ele queria oferecer uma experiência, uma vivência. Você tinha que ver a cara dele quando a bacia quebrou na mão dele. Mas não quebrou quebrado, não. Quebrou quebrado. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, falei, está tudo certo. Se arruma outra coisa, depois nós damos um jeito nisso. Só que quando a gente foi lá, passaram alguns dias, ele acalmou, o jantar foi maravilhoso, testemunho, a Alana chegou, viu lá a situação, e aí uma coisa, puxa vida, nós podíamos ter resolvido isso em 5 minutos, fazendo um velório digno para aquela bacia, falar assim, cumprir um propósito, põe uma cruz lá junto com sacola e pronto, tá tudo certo. Morreu em paz, cumprindo a missão. Mas não era isso. Nunca foi isso. Uma coisa é você se despedir de um negócio que não está ao seu alcance. Outra coisa é você perceber nas relações o que está ao seu alcance e produzir uma mensagem. Você não se distrair. Só que para juntar aquelas peças, quando você vai colando as peças, parece que quando uma coisa quebra, as peças mudam de tamanho. Não é isso? Você quebra um osso, ele muda de tamanho, ele não volta no mesmo lugar, você tem que lixar, tem que arrumar ele. Aí eu pus lá uma lixa, aí eu estou lá lixando os irmãos para voltar ele para o lugar. Amém, mano? Às vezes você não entende, porque depois que quebrou, fica do tamanho. Para voltar para o lugar tem que... lixa, comendo, pó. Amém? Glória a Deus, amado. É isso. Não existe velho ou novo. Existe o que funciona e cumpre o seu propósito e o que não funciona. Qualquer idade, amado. E às vezes uma pessoa demente funciona, porque ela obriga a família a funcionar de um jeito que ela não funcionaria se não tivesse um demente. Amém, irmãos? E aí, eu nem sabia que a conversa ia terminar desse jeito, que a gente ia falar da bacia. Mas eu resolvi vestir hoje meu primeiro relógio.
Eu tinha menos de 12 anos de idade. Ele não foi comprado. Meu pai consertava relógio, ele foi esquecido pelo dono, nunca mais apareceu. Meu pai esperou passar 5 anos para me dar esse relógio e manteve ele funcionando. Ele é corda manual. Para ele funcionar, tem que dar corda nele todo dia, senão ele fica demente. E ele já dá alguns sinaizinhos de demência, volta e meia, às vezes depois de 2 dias eu tenho que ajustar um pouco a memória dele. Mas é bom para mim, porque gera uma disciplina. Meu primeiro relógio comprado, eu dei de presente para Bebel, eu tinha ele. Aquele foi comprado, 0, mas esse aqui não. Aí eu mandei ele para reformar. Tem 15 anos que ele foi para reforma. Banhar, funcionar, arrumar o mostrador. Não é porque eu quero o relógio funcionando. É só para eu lembrar que é assim que funciona. Nunca foi pelo relógio. Foi só para eu não ficar doido. Lembrando como é que funciona. E que as coisas não podem ser descartadas simplesmente porque elas deram um problema que eu me acho incapaz de resolver. Amém, irmãos? Porque caso contrário, isso não é assunto de família. Isso é outra coisa. E cada vez que Deus colocar algo na sua frente, não é para você murmurar, é só para você saber o crédito que você carrega em favor disso. Glória a Deus. Aleluia. Porque isso não tem que depois ficar depositado lá no entulho. As coisas, quando efetivamente cumprem o seu propósito, ele devolve elas para casa. Porque aí você vai poder despedir dos seus velhos em paz. E não como quem finalmente ficou livre de um problema que você não conseguia resolver. Glória a Deus, amados. Aleluia. É só isso. Família. Desde o início que a gente está conversando aqui. Aqui não é taxa. Aqui não é favor. Aqui é responsabilidade. Amém? Beleza. E cada um traz uma coisa. Traz um tubo de cola, traz uma lixa. Ou depois de tudo resolvido, traz a salada para pôr em cima para ver se o trem ficou funcionando. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. Uma boa semana. Uma semana assim de alegria, de refrigério, de renovação. Glória a Deus. Faz uma faxina na sua vida. Faz uma faxina na sua casa. Se liberta da preguiça. Porque Deus quer tudo funcionando na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.